Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática, probabilidades novamente, exercícios sobre axiomática, probabilidade condicionada, vamos a isso. Esta é a parte 2, ok? Portanto, os exercícios anteriores estarão no vídeo anterior. Muito bem, então vamos ao exercício número 28 e são técnicas de representar, portanto, as probabilidades. Nós vamos, portanto, aprender. Já aprendemos uma, que é o diagrama de Venn, que fizemos na aula anterior. E agora vamos aprender, portanto, a fazer o diagrama de árvore. São tudo instrumentos que nos facilitam, pois, a contagem das várias possibilidades que temos e não só a contagem, como a identificação das várias possibilidades. Portanto, um bocado chato este exercício, mas vamos fazê-lo. Portanto, é o exercício 28. Só após o diagrama de árvore estar completo é que nós conseguimos responder, porque o objetivo é dar o diagrama de árvore. Portanto, lança-se uma moeda ao ar 3 vezes consecutivas, qual a probabilidade de sair 3 vezes cara? Portanto, sair cara, cara, cara. Portanto, eu vou fazer de conta que não consigo resolver este exercício sem fazer o diagrama da árvore, então nós vamos ter 3 lançamentos. Eu vou, para tudo bater certo, eu sei que vou ter 8 possibilidades, porque eu tenho 2 possibilidades da primeira vez que lança a moeda, vezes 2, isso nós sabemos das técnicas de contagem. Portanto, estamos a falar, portanto, em arranjos completos, não é? E então há de ser 2 vezes 2 vezes 2, portanto são 8 possibilidades. Então vou pôr aqui o cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, cara, escudo, sendo este aqui o terceiro lançamento. Ok? Já o segundo lançamento, portanto, é cara, escudo, ok? Este é o nosso segundo lançamento. E o primeiro lançamento, agora já percebem porque é que eu comecei, para isto tudo bater mais ou menos certo. Portanto, isto é o primeiro lançamento. Portanto, se eu quiser organizar todas as situações possíveis, todos os resultados possíveis, certo? Então aqui é que eu disse que ia ser chato, porque tem cara, escudo, ok? Cara, escudo, cara, escudo. Mas isto ao menos mostra-me todas as possibilidades e as ordens, tudo. Escudo, cara, escudo, cara, escudo. Escudo, cara, e escudo. Ok? Portanto, isto é ótimo para quando nós estamos com alguma dificuldade. Efetuamos o diagrama e temos todas as possibilidades. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Ok? Sendo que cada uma delas tem igual probabilidade de ocorrer. Portanto, isto é como se fosse a regra de Laplace, não é? Que diz que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, certo? Então, vamos lá ver. Probabilidade de sair 3 vezes cara. Portanto, a probabilidade de sair 3 vezes cara, ou seja, a probabilidade de sair cara, portanto, é a probabilidade do acontecimento cara. Eu podia estar a escrever, mas vou pôr logo a probabilidade. Vou pôr logo que é 1 em 8, certo? Portanto, 1 em 8 é a probabilidade pedida. Portanto, eu podia dizer que é a probabilidade do acontecimento tipo cara. Por exemplo, podia representar assim, ok? Este é o acontecimento cara. B, mas eu não vou pôr todos, porque eu já tenho, vou perder tempo com conjuntos. Sair pelo menos 2 vezes escudo. Então quer dizer que o escudo pode sair 2 ou 3 vezes. 1, 2, 3, 4 em 8. 4 em 8 possibilidades, ok? E vamos então agora, portanto, ao C, certo? E vamos ao C.
E o que é que o C diz? É sair escudo à primeira. Ora, sair escudo à primeira, eu posso contar, mas é um meio, ok? É um meio, ok? Mas eu posso sair escudo à primeira, eu ia contar 1, 2, 3, 4 em 8, ou 4 em 8, como quiserem. D, sair 3 vezes o mesmo lado, quer dizer que temos a probabilidade de sair cara, 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 ou escudo, 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 ok? E não se esqueçam que quando eu quero representar uma probabilidade, eu também posso pôr assim probabilidade de sair, posso descrever 3 vezes o mesmo lado, 3 vezes o mesmo lado, o mesmo lado. E tenho 2 em 8, que é o cara, 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 e o escudo, 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 2 em 8, 2 em 8, que é 1/4. Pronto, ok. Aqui também era um meio. E pronto, e temos então aqui o exercício 28 feito, vamos ao exercício 29. O exercício 29 também vai ser um exercício aborrecido, mas é para dar, portanto, a terceira forma de organizar, portanto, os diversos tipos de resultados que nós podemos ter numa determinada experiência, neste caso aleatória, não é? E neste caso a tabela de dupla entrada. Portanto, a tabela de dupla entrada utiliza-se com alguma frequência para, por exemplo, lançamento de um dado, ok? Lança-se 2 vezes um dado perfeito e eu, ao lançar o dado, eu consegui uma tabela de dupla entrada ver todas as situações que eu tenho. Qual a probabilidade da soma dos números ser superior a 7? Então, eu vou fazer a tabela de dupla entrada em que eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6, são todas as probabilidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que eu quero saber é a soma, ok? Vou criar só aqui a divisão e agora vou pôr. Portanto, isto está 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu disse que era chato, ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas às vezes é garantia que acerte, certeza. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E eu quero saber qual é a probabilidade de a soma dos números ser superior a 7. Por exemplo, se eu quisesse pôr aqui, podia dizer assim x, eu podia dizer que era a variável aleatória, soma dos números dos dois lançamentos. Só para vocês verem, se quiserem identificar como é que o podem fazer. Então eu queria saber a probabilidade da soma dos números ser superior a 7, do x maior que 7. X maior que 7 é igual a, e agora contava. Portanto, é esta parte toda aqui, reparem que me interessa contar, são estes todos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 em quantos? 6 vezes 6 são 36. 15 em 36. Ok? A linha B, o produto ser par. Agora vamos fazer o produto par. Portanto, o produto ser o número par. A mesma coisa, com vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos ter que fazer num instante aqui a tabuada, já viram? 1 vezes 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos duplicar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Triplicar. 3, 6, 9, 12, 15, 17, 15, 18, 17. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 12, 16, 20, 24, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Portanto, e agora, pronto, digamos que y, não é? É a variável aleatória, produto dos números dos
2 lançamentos. Ok? E a probabilidade y ser par. Ok? Então vamos contar. 2, 4, 6, todos. 6, 12, 18, todos. 10, 20, 30 e todos. Ou seja, 6 vezes 3, porque são 6 e 6, 12 e 6, 18. Mais 3 e 3, 6. 24. Mais 3, 27 em 36. Ok? Como veem, ajuda-nos imenso a tabela dupla entrada. Agora, sair duas vezes seguidas a mesma fase. Pronto, aqui poderemos não poupar um bocadinho de tempo. E a probabilidade de sair duas vezes seguidas a mesma fase. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui não vou perder muito tempo. Eu sei que tenho 36 possibilidades. Portanto, eu estou a utilizar o Laplace e vamos ver as que nos interessam. Duas vezes a mesma fase. É 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 e finalmente 6, 6. Portanto, são 6 possibilidades em 36 possibilidades. Portanto, isto daria 1/6. Ok? E também já temos aqui a tabela dupla entrada a ser utilizada. E vamos então agora ao exercício número 30. Ok? Vou dobrar aqui a folha. Vamos ao exercício 30. Portanto, e o exercício 30 é lança-se ao ar em simultâneo um dado e uma moeda. Qual é a probabilidade de sair 6 e cara? Pronto, eu aqui agora não vou utilizar, podia utilizar perfeitamente o diagrama da árvore, não vale a pena, porque qual é a probabilidade de sair 6 e cara? Portanto, os acontecimentos são independentes, a probabilidade de sair 6 e sair cara, certo? Então, isto eu sei que é a probabilidade de sair 6 vezes a probabilidade de sair cara, porque os acontecimentos são independentes. A probabilidade de sair 6 num dado é 1/6, a probabilidade de sair cara é 1/2, portanto, isto vai dar 1/12, porque os acontecimentos são independentes. Ok? Portanto, a realização de um não condiciona a realização do outro. Ok? Vamos então agora ao exercício 31. E agora, portanto, já se vai parecer mais com os exercícios que nós fizemos, portanto, as técnicas de contagem. Só que agora são probabilidades, então temos que ter em conta que temos que calcular os casos favoráveis sobre os casos possíveis, mas não se esqueçam que o Laplace, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, só é aplicável se os acontecimentos forem equiprováveis, ou seja, se existir igualdade de probabilidade da ocorrência de cada um deles. Okay? Então, o exercício 31. Portanto, um grupo de amigos constituído por 6 boys, são 10 pessoas, 10, são 6 rapazes e 4 raparigas, 4 girls, vão ao cinema ficando sentados todos na mesma fila. Qual é a probabilidade de? Portanto, todos eles estão na mesma fila. Agora, essas são as probabilidades, já não são contagem. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é a probabilidade dos rapazes ficarem todos juntos. Portanto, os rapazes é boy, 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 boy. 6 rapazes. Eles podem andar para o lado 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, temos casos favoráveis 5. Eu vou escrever mesmo, que é para vocês. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Isto é mesmo o Laplace a funcionar, ok? Muitas vezes temos dificuldade em fazer os favoráveis, mas os possíveis sabemos. Os possíveis são 10 fatorial, são 10 pessoas para 10 lugares, ok? Em que conta a ordem, ok? Os casos possíveis têm 5 possibilidades, porque eles podem andar para o lado
vezes o 6 fatorial, que é eles trocarem entre eles, e o 4 fatorial, que são as trocas das raparigas, ok? E seria, portanto, esta aqui a probabilidade a calcular. Não vou calcular, só vou deixar como está. O Filipe ficar ao pé da Paula, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho o Filipe e a Paula, eles podem andar para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, também é a mesma coisa, os casos favoráveis não vou escrever mais, sobre casos possíveis, há 9 vezes. Agora, 2 fatorial, que são eles que podem trocar entre si, e os outros podem se sentar também trocando sobre, então, 9 fatorial, ok? Não fatorial não, sobre 10 fatorial, porque peço desculpa, 10 fatorial, que são todas as possibilidades, que são os casos possíveis, ok? C. O Filipe ficar ao pé da Paula, aqui, portanto, o Filipe ficar ao pé da Paula, sabendo que o Pedro e o João já se sentaram juntos numa das pontas, ok? O Filipe ficar ao pé da Paula, sabendo que o Pedro e o João já se sentaram juntos numa das pontas. Ok, então eles já se sentaram juntos numa das pontas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quem é que se juntou? O Pedro e o João. Temos o Pedro e o João já se juntaram numa das pontas. Temos aqui Pedro e João. Ok? Temos estas possibilidades que estão aqui assim. E agora vamos ter o Filipe ao pé da Paula. Então vou ter o Filipe e a Paula. Eu vou pôr aqui FI e Paula, PA, e eu vou pôr aqui o FI e o PA. Então vamos contar, olha. Portanto, estes já se sentaram, portanto estes não podem sair daqui, mas podem trocar entre eles, ok? Portanto, do de cima eu tenho 2 fatorial, do de baixo eu também tenho 2 fatorial, ok? Estes podem dar para o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também podem dar para o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 possibilidades também em cima e em baixo. Vezes, agora podem trocar entre eles, o Filipe e a Paula, que é 2 fatorial, aqui também 2 fatorial, e os outros também podem trocar à vontade entre si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fatorial, 6 fatorial. Tudo sobre 10 fatorial, sobre 10 fatorial. Portanto, eu poderia fazer a soma, ou então, simplesmente diria que era igual a 2 vezes, ok? 2 fatorial vezes 7 vezes 2 fatorial vezes 6 fatorial sobre o 10 fatorial, ok? E já está. D. O Filipe e a Joana ficarem um em cada ponta. O Filipe e a Joana ficar um em cada ponta. O Filipe e a Joana ficaram em cada ponta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Filipe e a Joana um em cada ponta. Então, casos favoráveis, tenho 2 fatorial que eles podem trocar à vontade, vezes 8 fatorial, que são as trocas dos outros 8, sobre 10 fatorial. E está feita. Ok? Muito bem. Agora, o Filipe e a Joana ficarem separados. O Filipe e a Joana ficarem separados. Ora, esta é das tais situações que é complicado eu pôr eles separados. É mais fácil pôr todas as possibilidades, menos os ficarem juntos. 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, todas as possibilidades é 10 fatorial menos ficarem juntos. O Filipe e a Joana ficarem juntos. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, 2 fatorial é troca entre eles, vezes 9, que podem andar para o lado, vezes os outros 8 fatorial. Ok? Isto é ficarem juntos. Portanto, todas as possibilidades sobre o 10 fatorial. Ok? A conclusão é que a gente tira é que isto de facto acaba por dar 1 menos, porque é 10 fatorial sobre 10 fatorial, sobre a probabilidade deles ficarem juntos, que é 2 fatorial vezes 9 vezes 8 fatorial. Ok? Pronto, mais um exercício tipo. Ok?
vocês ficam aqui com a resolução. Muito bem, vamos ao exercício 32. Ok. 32. Uma turma constituída por 15 raparigas e 10 rapazes, é engraçado é que está 15 assim e depois por extenso, mas pronto, ou seja, eles são 25 ao todo. Tenho 15 girls e 10 boys. Ok, sim senhora. Vai eleger uma comissão de 3 elementos para organizar uma viagem de fim de curso. 3, ok? Qual a probabilidade da comissão ser formada só por rapazes? Ora, este tipo de exercício tem uma designação, portanto isto é a chamada distribuição hipergeométrica, que não é dada no 12º ano, portanto não é designado isto. Mas quando eu tenho uma população que está dividida em duas partes e das quais eu extraio uma amostra, e a amostra é sem reposição, quer dizer que eu tiro as pessoas e não volto lá a colocar, em que não conta a ordem, portanto só me interessa saber quantos grupos de pessoas eu tenho, eu utilizo o esquema das combinações, porque isto designa-se distribuição hipergeométrica, ok? As pessoas não dizem, o 12º ano nem têm que dizer que não faz parte, mas isto é uma regra, não se esqueçam, é a população que está dividida em duas partes, dos quais eu extraio uma amostra. Ok? Quando isto é assim, e eu sei a composição que pretendo para esta amostra, eu vou utilizar o esquema das combinações, desde que não haja reposição, ou seja, desde que eu tire uma pessoa e não volto a colocar, e desde que não conta a ordem, ok? Isso é importante. Então vamos lá ver. Qual a probabilidade da comissão ser formada só por rapazes? Então, muito simples, este é o esquema das combinações. Os casos possíveis é dos 25 eu vou selecionar 3. Isso vai ser só formado por rapazes. Dos 10 rapazes eu vou selecionar 3, e das 10 raparigas, que são das 15 raparigas, eu vou selecionar 0. E agora é fazer as contas. Isto faz os cálculos por nós. São todas as possibilidades que nós temos, mas só podemos utilizar isto quando tivermos uma população dividida em duas partes e das quais queremos extrair uma amostra. Também serve para uma população dividida em várias partes, em mais do que duas partes, e dos quais nós queremos extrair uma amostra, e depois essa composição depois ser-nos-á comunicada a probabilidade pretendida da composição que se pretende relativamente à amostra. Agora, tem que ser uma população que está dividida em várias partes e das quais extraímos uma amostra sem reposição e em que não conta a ordem. Está bem? B. Se a Joana e a Patrícia já fazem parte da comissão, qual a probabilidade do Diogo também fazer parte? Ora, se a Joana e a Patrícia já fazem parte da comissão, a comissão não vai ter 3 elementos. Portanto, ou seja, a comissão vai ter 3 elementos, mas 2 elementos já cá estão, que é a Joana e a Patrícia. Então isto é determinístico, isto já não tem nada de aleatório. Então, o que vai acontecer é que eu vou passar a ter 23 pessoas e vou ter a Joana e a Patrícia. Passei a ter 13 raparigas e passei a ter 10 rapazes, dos quais eu vou selecionar só uma pessoa, ok? E então, qual a probabilidade do Diogo fazer parte, do Diogo também fazer parte? Ora, o Diogo é uma pessoa, ok, em 23, era 1 sobre 23. Se quiserem utilizar o esquema das combinações, um bocado esquisito, mas posso pôr aqui, das 23 pessoas eu vou selecionar uma. Aqui tenho 13 raparigas, reparem, tenho 9 boys e um que é o Diogo, ok? Portanto já tenho dividido em 3 partes. E o que é que eu quero? Das 13 raparigas eu não quero ninguém, destes 9 rapazes eu não quero ninguém, mas o Diogo eu quero, ok? É este aqui. Portanto, isto, se forem fazer os cálculos, dava 1 sobre 23. Ok? Muito bem. C. Qual a probabilidade que a comissão em que entra a Joana ter mais rapazes que raparigas? Portanto, se a comissão já entra a Joana, ok? Então, a comissão só vai ser só formada por mais 2 elementos. Portanto, este deixa de ser e acontecimento aleatório, portanto isto é determinístico, portanto eu só tenho 2 pessoas, então tenho 24 pessoas
vou ter 14 raparigas, vou ter 10 rapazes e então vou selecionar só duas pessoas. Todas as possibilidades é 24 C2, são os casos possíveis, os casos favoráveis. Eu quero, tem que ser boy para ser mais rapazes raparigas, porque isto é girl, portanto tem que ser boy, ok? Para ser mais rapazes raparigas não há mais nenhuma situação. Se eu pusesse aqui raparigas já era mais raparigas rapazes, então vou ter que selecionar 2 rapazes daqui. Então das 14 raparigas eu quero 0 vezes dos 10 rapazes eu quero 2. Vocês vão ver que muitas vezes as pessoas não põem as combinações 0 porque dá 1. Mas eu gosto de pôr porque isto verifica sempre a soma dos de cima, 14 mais 10 dá 24, a soma dos de baixo dá o de baixo, que é 2. Reparem, 13 e 9, 22 e 1, 23, 0 mais 0 mais 1 dá 1, 10 e 15 dá 25, 3 e 0 dá 3. Portanto, eu gosto de ver isto assim para conferir tudo. Portanto, e temos mais uma situação. Vamos aqui ver mais situações. Temos, pois, o exercício 33. O exercício 33, portanto, é sobre uma matéria que deixou de se dar, que é a distribuição binomial, portanto, tal como a hipergeométrica, que não era referida, era referida a outra, a binomial, não se percebe porque é que referiam uma e não referiam outra, e então esta deixou de ser referida, mas acaba por ser um desafio, porque nós, com os conhecimentos que já adquirimos, nós conseguimos calcular todas as probabilidades que aqui estão, e é isso que eu vou fazer convosco. Portanto, uma máquina produz 6% de peças defeituosas. Qual a probabilidade de uma amostra de 5 peças? Portanto, temos uma amostra de 5. Repara, 5 peças, amostra de 5. Ok, temos 5 peças. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pôr em cada situação o que se pretende. Eu quero ter 2 peças defeituosas. Como é que eu posso fazer isto? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, numa amostra de 5, eu quero 2 defeituosas. Defeituosa, por exemplo, defeituosa. Então, quantas possibilidades eu tenho? Isto não conta a ordem, ok? Mas tenho várias situações de ter 5 peças de defeituosas, certo? Pode ser a primeira peça defeituosa, a segunda, a primeira e a terceira, a primeira e a quarta, ok? Tenho várias possibilidades, portanto, que eu vou fazer, portanto, uma verificação peça a peça. Então, eu tenho 5 combinações 2 a 2, ou seja, tenho 5 sítios para pôr 2 peças que são defeituosas em que a ordem não conta, ok? Vezes, agora, eu quero 2 peças defeituosas e é 0,06 e a probabilidade da peça ser defeituosa é sempre a mesma, portanto é 0,6 ao quadrado vezes, agora a peça ser boa, eu quero que esta seja boa, não por esta ordem, mas por que for, não interessa, quando não conta a ordem, é o 0,94, que é a probabilidade da peça ser boa, levantada a 3. Portanto, era assim que eu tinha que calcular. A linha B, nenhuma peça ser defeituosa. Ora, nenhuma peça ser defeituosa significa que eu tenho que ter tudo peças boas. Boa. Ou seja, das 5 peças, eu quero 0 defeituosas, ou seja, dá 0,06 levantado a 0 e o 0,94 levantado a 5. Ok? C. Portanto, isto chama-se binomial. Não se esqueçam que isto já não sai. Mas aquilo que estamos a aprender agora poderá ser aplicado a outros exercícios. Mais de 4 serem defeituosas. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, tenho 1, 2, 3. Mais de 4 serem defeituosas. Então, mais de 4 é todas. Tem que ser todas defeituosas. Então, das 5, eu quero 5 defeituosas. Vezes 0,06 levantado a 5. E vezes 0,94 levantado a 0. E reparem que a probabilidade da peça ser defeituosa é 6% e o facto de ter sido uma peça defeituosa não altera a probabilidade da peça seguinte ser defeituosa ou não. Okay? Portanto, é como se fosse um esquema com reposição. Okay? É sempre 6% a probabilidade da peça ser defeituosa. D. É 4 peças serem defeituosas. Ok. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tenho 5 posições para 4 peças defeituosas. 4 peças defeituosas é levantada a 4 vezes 0,94 levantada a 1. Ok? É haver mais que uma peça boa. Haver mais que uma peça boa. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, vou ter 2 boas.
1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 3 boas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 4 boas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 5 boas. Epá, mas isto dá um bocado de trabalho. Ok? Então porque é que eu não faço exatamente o contrário? O que é que falta aqui? Falta aqui só uma boa e 0 boas. Então, em vez de estar a fazer estas situações todas que estão aqui, eu vou fazer 1 menos a probabilidade de ter uma peça boa ou menos, porque ele está a dizer haver mais de uma peça boa, portanto é o contrário. Portanto, uma peça boa ou menos, vou pôr aqui. Portanto, vou ter das 5, vou pôr 0 boas, vou pôr a primeira de baixo, 0,06 são todas defeituosas, levantada 5 vezes 0,94 levantado a 0, mais combinações de 5, quer uma boa, portanto, defeituosas, portanto, eu quero aqui, 5C0 por acaso é a mesma coisa que 5C5, mas eu continuo com a história das defeituosas, reparem, D, e vou continuar a contar as defeituosas. Para contar boas, era a mesma coisa, tá bem? Mas vou continuar a contar as defeituosas, ou seja, tenho 5 defeituosas e 0 boas, ou então tenho 4 defeituosas, ok? E cá está 0,06 levantado a 4 vezes o 0,94 levantado a 1, ok? E fazia o cálculo e tinha as várias situações. Reparem que eu tratar o boa ou defeituosa é igual, porque se eu quisesse fazer... vocês, agora eu não percebi e tal, então ok, vamos fazer com as peças boas. Então, neste caso, eu tenho uma peça boa, então 0,06 tem 4 defeituosas e uma boa, ok? E aqui eu quero 0 peças boas, então das 5 peças eu quero 0 boas, tenho 0,06 levantado a 5, são as defeituosas, 0 vezes 0,94 levantado a 0. Ora, se vocês recordarem, portanto, no triângulo Pascal 5, 0 a 0, 5, 5 a 5 é 1, e 5, 4 a 4 é igual a 5, 1 a 1, porque combinações de n, p, p é igual a combinações de n, n menos p, portanto é uma das propriedades do triângulo Pascal, portanto combinações de 5, 4 a 4 é igual a combinações de 5, desculpem lá, combinações de 5, 5 menos 4, que é 1, ok? É exatamente igual. Pronto, ficam aqui com uma dicasinha sobre situações destas, em termos de contagens, mas já sabem que isto saiu do programa. 34, já não falta tudo. Mas isto dá jeito, estes conceitos. 34. Dentro de um saco estão 9 cartões de igual textura e formato, e em cada um deles está desenhada uma das letras da palavra borboleta. Okay. Se tirar 4 desses cartões e se dispuser as respectivas letras por ordem de saída, qual a probabilidade de obter a palavra lobo? Ok? Portanto, é o exercício 34. Ok, então vamos lá ver. Portanto, vamos então portanto, aqui contar a ordem, porque tem que ser por esta saída, e vamos pôr quantos Bs é que temos? Temos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 letras, vamos ter 2 Bs, 2 Os, 1 R, 1 L, 1 E, 1 T e 1 A. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão todos aqui. E eu vou daqui tirar, mas conta a ordem. 1, 2, 3, 4. Conta a ordem. Ok? Então eu quero obter um L em primeiro lugar. E então eu tenho 1 em 9 vezes. Que isto conta a ordem. Depois eu quero ter um O. E tenho O, eu tenho 2 em 8 possibilidades. Porque já saiu uma letra. Portanto é o L e o O. Mas agora só vou ter 7 letras. E eu quero que saia a letra B. B, eu vou ter
2, porque a letra B ainda não saiu, vou ter 2 em 7. Mas depois eu quero que saia novamente um O. Ou seja, eu só tenho 6 letras, mas só vou ter um O porque já saiu o outro O. E esta é a probabilidade. Ficam aqui com mais uma forma de calcular depois, portanto, as probabilidades. Portanto, mais uma forma de pensar. Por fim, um último exercício que houve uma altura que dizia que tinha sido o programa, já não era do programa. O que é certo é que isto, mesmo não sendo do programa, estava sempre a sair, sempre a sair. Portanto, eu faço questão de resolver isto convosco. Portanto, é o exercício 35, portanto, e é o último que nós vamos fazer das probabilidades. Depois é de reservar, portanto, aulas em que eu escolho exercícios específicos, em que eu acho que se vai aprender alguma coisa com eles, tá? Mas este aqui é importante. Portanto, vamos ver aqui, numa fábrica com 3 máquinas A, B e C, fabricam-se peças da mesma natureza. A máquina A produz o dobro das peças da máquina B, portanto, a probabilidade, portanto, A, vou pôr peça produzida pela máquina A, peça produzida pela máquina A. B, peça produzida pela máquina B. C, peça produzida pela máquina C. Ok? A probabilidade de A, portanto, a máquina A produz o dobro de peças da máquina B. A probabilidade da peça ser da máquina A é o dobro da probabilidade do B. E a máquina C, a máquina A produz o dobro das peças da máquina B, e a máquina C o triplo das peças que a máquina B. E a probabilidade do C é o triplo das peças também da máquina B. Ok, o que é que nós sabemos? Em princípio só há 3 máquinas. Então a probabilidade do A mais a probabilidade do B mais a probabilidade do C é igual a 1. Pronto, vou ler isto com vocês. Portanto, numa fábrica com 3 máquinas, portanto, só tem 3 máquinas, uma peça só pode ser produzida ou na A, na B ou na C. Fabricam-se peças da mesma natureza. A máquina A produz o dobro das peças da máquina B e a máquina C o triplo das peças da máquina B. Ok. A percentagem de peças defeituosas produzidas pelas máquinas é de 1, 2, 3%. Agora é peça C defeituosa, é o D. D, peça defeituosa. E o D barra, para não ver confusão com o B, peça boa. Peça boa. Ok? Muito bem. Vou calcular, portanto, as probabilidades do A, do B e do C. Reparem que eu posso substituir em baixo, porque está tudo em função de B. A probabilidade A é 2 probabilidade B. A probabilidade do B é probabilidade B. E a probabilidade do C é 3 probabilidade B. 3 probabilidade B. Isto é igual a 1. Portanto, o que me permite rapidamente calcular, portanto, a probabilidade de B. Ok? Portanto, tenho 2, 3 e 3, 6. Passa a 1 sexto. A probabilidade de B é igual a 1 sexto. A probabilidade de B é igual a 1 sexto. O que me permite saber, portanto, a probabilidade do C, que é 3 sextos. Eu não vou simplificar a fração. E a probabilidade A é 2 sextos, que é para ver isto mesmo a dar 1. Portanto, 2 sextos mais 3 sextos mais 1 sexto. Agora, vou fazer o diagrama de árvore, que ajuda imenso, que tem a ver com as probabilidades condicionadas. É que estas probabilidades estão aqui 1%, 2% e 3%, são as probabilidades da peça C defeituosa, sabendo que foi produzido pela máquina A, sabendo que foi produzido pela máquina B e sabendo que foi produzido pela máquina C. E então devo fazer sempre em primeiro lugar as probabilidades condicionadas. Portanto, qual é a probabilidade da peça C defeituosa, sabendo que foi produzida pela máquina A? Qual é a probabilidade da peça ser defeituosa, sabendo que foi produzida pela máquina B? Qual é a probabilidade da peça ser defeituosa, sabendo que foi produzida pela máquina C? Eles dão então 1%, 2% e 3%. Portanto, 0,01, 0,02 e 0,03. Ok? Ora, se eu sei estas probabilidades, sei também a dos acontecimentos contrários. Portanto, a probabilidade da peça ser boa, portanto, 0,99. Ok? Esta máquina é mais fiável que as outras, né? De D barra 0,98. E aqui, probabilidade de D barra da de C 0,97. Ok? Ora,
Porquê que é o diagrama de árvore? Porque atrás nós vamos colocar as probabilidades de quê? Daquilo que nós sabemos. Portanto, isto são as probabilidades que têm a ver com o A. Portanto, eu aqui, isto é sabendo A, sabendo B, sabendo C. Isto é o ramo do A, isto é o ramo do B, isto é o ramo do C. Ok? Eu posso pôr aqui as respectivas probabilidades do A, do B e do C. Do A é 2/6, do B é 1/6 e do C é 3/6. Ora, que mais coisas é que eu posso saber? Posso saber, portanto, as probabilidades da interseção. E reparem, como é que eu obtenho as probabilidades da interseção? Vou pôr aqui assim, portanto, a vermelho, assim se encontra aqui uma caneta vermelha. Não está aqui assim. Acho que poderei. Vou pôr aqui uma nota. E reparem, eu sei que a probabilidade do A dado B, isto toda a gente sabe, 12º ano, a probabilidade condicionada é o A em interseção com o B sobre a probabilidade do B. Mas uma coisa vocês têm que saber, é que há mais duas fórmulas aqui que são importantíssimas e que o aluno tem que saber como é que eu posso obter a probabilidade do A em interseção com B. E o A em interseção com B, portanto a probabilidade da interseção, é condicionada vezes a probabilidade simples. Isto é uma probabilidade simples, isto é a probabilidade de interseção, isto é uma probabilidade condicionada. A dado B vezes B. Esta fórmula é tão importante como a anterior. A dado B vezes a probabilidade B. Okay? É a mesma coisa. Este vezes este igual a este. É a mesma coisa? Não, tem igual importância. É o que eu quero dizer. Mas eu posso obter também o A em interseção com B através de outra forma, que é o B dado A vezes o A. É o que eu digo, portanto, quando eu estou a obter a probabilidade de interseção, eu faço a probabilidade A dado B vezes o último. A probabilidade B dado A vezes o último sempre. E vocês, a de cima perceba, a de baixo não. Então vamos lá ver. Então isto fica a probabilidade do B interseção com A sobre a probabilidade do A, certo? Pela forma da condicionada, vezes a probabilidade do A. Ok, então este corta com este e fica o B em interseção com o A. Atenção que o A e o B que eu pus aqui, em termos genéricos, não tem nada a ver com os A's e os B's que eu estou a pôr aqui em cima, portanto tem a ver exatamente com matéria. Portanto, cuidado com esta situação, eu tenho que saber isto. Então quer dizer que eu posso apanhar aqui todas as probabilidades de interseção. O A em interseção com o D, não se esqueçam que o A, isto é comutativo, A em interseção com B, B em interseção com A. O A em interseção com o D barra, o B interseção com o D, o B interseção com o D barra, o C interseção com o D e o C interseção com o D barra, e posso pôr aqui todas as respectivas probabilidades. Eu não me estou a pedir ainda, nem vi o que é que me pedem no enunciado, mas já estou a pôr isto tudo. Então eu vou pôr aqui 2/6 vezes 0.01, 2/6 vezes 0.01 e dá-me 1 sobre 300. 1 sobre 300. Ok? Vezes 0.99 dá 33 sobre 100. 33 sobre 100. Ok? 1 a dividir por 6 vezes 0.02 dá-me 1 sobre 300 também. E vezes 0.98. 49 sobre 300. 49 sobre 300. Ok. 3 a dividir por 6 vezes 0.03. Isto é fácil, agora vezes 1 meio, mas eu vou pôr a 3 sobre 200. E agora vezes 0.97. 97 sobre 200. 97 sobre 200. Ok. O que é que eu vou fazer? Vou reduzir isto tudo ao mesmo denominador, que é para a gente ter a certeza que dá tudo certinho e para eu poder somar todos estes. Então, o denominador comum, portanto, seria o 600, ok? 600, então este é 2 em 600, ok? Portanto, tenho que multiplicar por 6, 33 vezes 6, ok? Tenho aqui na máquina 198 sobre 600, 2 sobre 600, 98 sobre 600, 98 sobre 600, agora é vezes 3, portanto 9 sobre 600 e 97 vezes 3, 291 sobre 600,
ok? E agora eu posso somar à vontade, porque se eu quiser saber a probabilidade da peça ser defeituosa, eu vou pôr aqui probabilidade defeituosa, eu vou somar todas as defeituosas. Ok, deixa-me pôr se eu consigo pôr um bocadinho mais para a direita para ter aqui espaço. Probabilidade da peça ser defeituosa e a probabilidade da peça ser boa. Ora, como é que eu faço a probabilidade da peça ser defeituosa? Vou somar todas as situações de ser defeituosa, que são estas três. E como é que eu faço a probabilidade da peça ser boa? Vou somar todas as situações da peça ser boa. Ok? Portanto, eu vou ter que somar 2 mais 2 mais 9. Ok? Certo? 2 mais 2 mais 9. 2 e 2, 4 e 9, 13. 13 em 600 e o resto é o que falta para 600. Vão ter 587 sobre 600. Ok? Eu tenho aqui então todas as situações, as probabilidades, portanto aquilo que eu necessito está aqui. Portanto, o que eu vos posso dizer é que se eu sei estas probabilidades, eu sei tudo. Reparem, se eu somar todos os Ds, dá-me o D. Se eu somar todos os D barras, todas as probabilidades que envolvem o D barra, dá a probabilidade do D barra. Se eu somar todas as probabilidades do A, dá a probabilidade do A. Se eu somar todas as probabilidades do B, dá o B. Se eu somar todas as probabilidades do C, dá o C. Portanto, isto é uma teia de fórmulas. E aí temos aqui algumas somas de controle. Isto tem que dar 1, isto tem que dar 1, isto tem que dar 1, isto tem que dar 1. A soma disto tem que dar 1 e a soma destes também tem que dar 1. Ok? Muito bem, então agora podemos já responder, portanto, às diversas questões que estão aqui assim. Já estou com dificuldade de pôr isto tudo aqui na folha. Vou ter que dobrar pelo menos esta parte que está aqui assim. E vou procurar então aqui responder. Qual a probabilidade de uma peça produzida pela fábrica ser defeituosa? A. Portanto, a linha A. Portanto, a probabilidade da peça ser defeituosa. Ok, probabilidade D, já vimos quanto é que é. Portanto, como é que nós obtivemos a probabilidade D? Portanto, é a probabilidade da peça ser defeituosa e ter sido produzida pela máquina A, mais a probabilidade da peça ser defeituosa e ter sido produzida pela máquina B, mais a probabilidade da peça ser defeituosa e ter sido produzida pela máquina C. Como é que eu obtive estas probabilidades? Cá está. Foi o D dado A. É a probabilidade do D dado A vezes o último. Mais a probabilidade do D dado B vezes o último. Mais a probabilidade do D dado C vezes o último, ok? E isto deu-nos igual a 13 sobre 600. Chama-se isto teorema da probabilidade total. Teorema, ou seja, a probabilidade total da peça ser defeituosa é a soma das várias probabilidades parciais. Teorema da probabilidade total. Ok? É relativamente simples perceber. Imaginem que eu tenho aqui as três situações das peças A, B e C. Aqui são as defeituosas. Eu tenho A e defeituosa, B e defeituosa, C e defeituosa. Ok? A probabilidade da peça ser defeituosa, portanto, é a soma das três situações. Aqui fora tinha as peças da A, faz de conta que aqui são as A's, aqui são as B's, são as C's. Aqui tinha a A e era boa. Aqui era a B e era boa. E aqui era a C e era boa. Ok? Boa quer dizer que é D barra. Ok, vamos responder então outras questões. B. Retirou-se do processo de fabrico uma peça defeituosa, portanto eu sei que ela é defeituosa, qual é a probabilidade de ser da máquina A? Portanto eu sei que ela é defeituosa. B. Eu sei que ela é defeituosa, porque retirei qual a probabilidade de ter sido produzido pela máquina A. A dado B. Reparem que é esta probabilidade aqui ao contrário, ok? É o A dado B. Então o que é que a gente faz? Portanto, isto está de ser a probabilidade do A interseção com D sobre a probabilidade do D. Portanto, e não custa nada, porque nós temos a probabilidade do A interseção com D, que está aqui. A probabilidade do A interseção com D é 2 em 600. E a probabilidade do D é 13 em 600. 13 em 600. Ou seja, dá 2 em 13. Portanto, isto aqui nós chamamos o teorema de Bayes. Teorema de Bayes. E vocês dizem, mas o teorema de Bayes porquê?
Portanto, chama-se teorema de Bayes porque como é que eu obtive a probabilidade do A interseção com D? Foi o D dado A vezes o A. E como é que eu obtive a probabilidade do D? Fazendo esta soma toda que aqui está. Portanto, o teorema de Bayes mistura a probabilidade condicionada com o teorema da probabilidade total. É como se o teorema de Bayes fosse a probabilidade condicionada com o teorema da probabilidade total em baixo. Portanto, eu tenho o teorema da probabilidade total em baixo, que é o que dá 13 sobre 600. Está aqui assim, 13 sobre 600. É como se eu pusesse debaixo isto tudo, ok? Eu vou pôr, sei lá, aqui assim, tipo assim. Estão a ver? Agora isto tudo está aqui, eu ponho aqui. Ok? Isto tudo está aqui, eu ponho aqui. Então e o A dá D? Pá, o A interseção com D. Pá, o A interseção com D este bocadinho está aqui, que é o D dado A vezes o A. Portanto, eu em vez de pôr isto, punha aquilo que ali está. D dado A vezes A. E esta D dado A vezes A sobre este comboio todo chamava-se, pois, teorema de Bayes. Ok? O que é na C? O que é que ele pede? C. Retirou-se uma peça boa do processo de fabrico. Portanto, se tirou uma peça boa do processo de fabrico, ela não é defeituosa. Tirou-se uma pessoa boa do processo. Qual a probabilidade de ser da máquina? B. Pronto, isto é mais do mesmo. Agora, portanto, é a probabilidade de B e não ser defeituosa sobre a probabilidade de não ser defeituosa. Ok? Portanto, a probabilidade de B e não ser defeituosa está aqui, é 98 sobre 600, 98 sobre 600, e a probabilidade de não ser defeituosa é o contrário desta que está aqui, que é 587 em 600, 587 sobre 600, portanto corta os 600 sobre 600 e dá 98 sobre 587, ok? Mais, retirou-se uma peça ao caso do processo de fabrico. Qual a probabilidade de ser uma peça defeituosa da máquina C? Portanto, ser uma peça defeituosa da máquina C não é o sabendo que é a probabilidade da peça ser defeituosa e da máquina C. Portanto, é isto. E a probabilidade do D interseção com C e a probabilidade do C interseção com D, que era 9 em 600 ou 3 em 200, como vocês quisessem. 9 em 600, ok? E pronto, e chegamos aqui ao fim do nosso conjunto de exercícios sobre probabilidades. Portanto, vimos aqui muitos exercícios de diversos tipos, ok? Espero que com base nestes 34 exercícios que eu fiz, são 35, aliás, 35 exercícios que eu fiz convosco desde o início, e vocês fiquem com quase que um exemplo de cada, sendo que agora só é necessário aperfeiçoar e ter prática para se conseguir resolver, portanto, todos os exercícios, portanto, que possam sair nos testes ou no exame nacional, que é a resposta aberta, que é a escolha múltipla. Eu vou acompanhando normalmente, portanto, estas aulas também com resolução de exercícios de exame, com certeza que mais tarde ou mais cedo irá aparecer, pois, possivelmente um vídeo em que eu faço alguns exercícios de exame, de resposta aberta ou de escolha múltipla, sobre exatamente esta parte da axiomática, da probabilidade condicionada e da regra de Laplace. Ok, muito obrigado pela vossa atenção, desejo a todos um bom estudo. O meu nome é Jorge Santos, vemos num próximo vídeo ou uma próxima aula em direto. Muito obrigado.